Irmãos, convido a todos para, comigo, abrirem as Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo número 6. O tema de hoje diz respeito ao que está ocorrendo nos bastidores da política mundial, enquanto o mundo observa a Copa. A Copa é o circo do povo, mas não é o circo dos grandes. Sempre foi assim. Na época do Império Romano pagão, eu digo, enquanto os Césares, o Senado e os grandes dominavam e tomavam as decisões mais importantes para a condução da política do império, o povo, a massa ignorante, era mantido em estado ilusório por meio do circo. Por essa razão, foi construído o Coliseu e outras arenas. Ali o povo esquecia dos problemas, até porque as festas sempre tiveram este propósito, não é verdade? O povo esquecer um pouco das suas angústias, das suas amarguras e ter um momento de diversão, que é confundida com alegria. Não são a mesma coisa, ok? Diversão e alegria não são palavras sinônimas. Mas a diversão servia ao propósito do império de manter a massa ignorante naquele estado de pobreza miserável e sem se sublevar. Isso quer dizer, sem se revoltar, sem fazer uma insurreição, uma guerra civil para tentar tirar o poder despótico, tirânico do poder. E é interessante porque de uns anos para cá, posso dizer de umas décadas para cá, nós nos aproximamos a passos rápidos da realidade do Império Romano daquela época. Da época da primeira vinda de Cristo, pois Cristo veio justamente quando o Império Romano estava no poder, certo? Foi crucificado por mãos de romanos. E agora, ao vermos o mundo caminhar para a repetição deste cenário, nós temos a evidência de que a segunda vinda de Cristo se aproxima. Porque a história se repete, ela é cíclica. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, o que era é o que é. O que foi é o que há de ser. Não há nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isso é novo. Não, porque já foi nos séculos passados. Eclesiastes 1, versos 9 e 10. Irmãos, de umas décadas para cá, têm sido construídos estádios, os quais têm ganho o nome de arena. Que interessante, né? Nada há de novo debaixo do sol. De alguns anos para cá, de poucas décadas, menos daí para cá, nós temos visto o popularizar-se de lutas cada vez mais sangrentas. Hoje em dia existe uma liga, né, chamada UFC, aonde as pessoas entram ali e parecem dois animais, um querendo destroçar o outro. Não fosse o juiz, um morria no ringue. É interessante porque isso começou antes. Nós tínhamos lutas de boxe, taekwondo, onde a pessoa saía com o olho roxo, não é assim? Às vezes com o nariz sangrando. E agora não é só isso. Irmãos, outro dia eu estava numa lanchonete, aí fomos ter um happy hour, né, que a gente chama, um momentinho ali de comer fora com os irmãos. E aí, lá na televisão, passando uma dessas lutas. Um homem que de largura devia ter mais de 1,5 m, se duvidar, né? E aí com uma camiseta escrito Gálatas 6,14. Eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. E eu pensei, que espécie de oração essa pessoa vai fazer? Senhor, me ajude a arrebentar o meu próximo. Me ajude a derrubá-lo na lona. Que espécie de oração uma pessoa dessa vai fazer? Me ajude a nocauteá-lo para eu ganhar bastante dinheiro. Que tipo de oração uma pessoa dessa vai fazer? Irmãos, o que acontece ali não é uma coisa de Deus. Eu acho que não precisa ser religioso para ver. Não é verdade? Você desfigurar o teu próximo de tanto soco ou cotovelada, ou seja lá o que você vai fazer com ele, né? Isso não é de Deus, não pode ser. Só que isso nos mostra que estamos caminhando para chegarmos onde estavam os romanos. Na época dos romanos existiam as lutas dos gladiadores. E os gladiadores
diferentemente de hoje, não tinham juízes para dizer pare porque o outro já perdeu a batalha. Eles lutavam até a morte. E o povo, o que fazia? Vibrava com aquilo, aplaudia. A sensibilidade do povo tinha se perdido. Tal como está ocorrendo hoje. Hoje, quando um desfigura o outro com socos, o povo está vibrando. Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que um dos sinais dos últimos dias seria o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos esfriará, por se multiplicar a iniquidade. E aí, irmãos, nós estamos chegando aonde queremos. Em meio a tudo isso, o Brasil vivenciou a Copa do Mundo. Não só o Brasil, o mundo. Porque este evento é transmitido para quase todos os países da Terra. E enquanto as pessoas estão vibrando com o time A, o time B, o país C, as coisas estão acontecendo. Eu recebi essa semana um vídeo de uma emissora que não está transmitindo a Copa do Mundo. Não foi a privilegiada, mas ela trouxe uma informação muito mais importante do que os resultados da Copa. E a informação que ela trouxe foi o seguinte: em 3 ou 4 minutos, a TV educativa do Brasil, no seu noticiário, ela trouxe que estão ocorrendo hoje conflitos na Crimeia, certo? Os ucranianos versus os pró-russos, conflitos no Iraque, os rebeldes versus o governo, conflitos em Israel na faixa de Gaza, israelitas e palestinos, hoje chamam israelenses, né? Quando terminam, então, de colocar imagens sobre estes 3 conflitos, aí volta a câmera para a mesa. E ali estão os comentaristas. E um deles, pela primeira vez eu ouço falar numa televisão dizendo: olha, a Terceira Guerra Mundial, possivelmente quando acontecer, deve ser também por motivo religioso. Interessante, já se fala em Terceira Guerra Mundial. E aí, no mesmo contexto, apresentaram uma reportagem que mostra uma decisão tomada pelo Japão. Foi mudada, alterada a Constituição Pacifista do Japão. Agora foi dito que o Japão vai sim participar de conflitos internacionais com as suas forças armadas. Até o momento, quem fazia a defesa do Japão militarmente eram os Estados Unidos da América. E a reportagem diz que a decisão do Japão foi aplaudida pelos Estados Unidos. Sinal de que são aliados, certo? Ora, a gente cai de maduro. E aí, irmão, sabe quando eu olhei isso na reportagem, eu pensei e falei: puxa vida, eu já li alguma coisa sobre isso na história. E aí comecei a ligar com alguns fatos que estão ocorrendo e o principal, com o que a Bíblia diz. Com o que a Bíblia diz. Eu estou falando sobre o que está escrito no 4º selo do Apocalipse. Ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. A linguagem é eminentemente simbólica. Acredito que na primeira leitura é difícil entender tudo. Mas principalmente o que lemos ao final não é tão difícil assim. Porque é dito que foi dado poder para que na terra houvesse a espada. Espada na Bíblia é símbolo de guerra. Lembre-se que na época de João, a espada era o principal instrumento de guerra, certo? Os soldados puxavam a espada, outros eram lanceiros, tinham lanças e alguns com arco e flecha. Então, a espada representava a guerra. Fome. Fome é uma consequência natural da guerra, assim como também a peste, certo? Porque há muito derramamento de sangue, há pouca movimentação de material hospitalar, até porque a guerra impede. Então, há muita demanda e pouca oferta de material de saúde para tratar as pessoas. E por isso as pestes proliferam muito rapidamente. E outra, pelo fato de que quando há guerra, muitos cadáveres não são enterrados. E aí o que acontece? Eles vão apodrecendo no ar
e isso vai enchendo o ar de um miasma fatal. Isso quer dizer, vai enchendo o ar de bactérias, de vírus, de doenças, né? E essas doenças vão se transformando em pestes avassaladoras. E aqui diz também as feras da terra. Quem conhece o livro de Daniel sabe que as grandes nações guerreiras eram representadas por animais. Por exemplo, em Daniel, capítulo 7, a poderosa nação babilônica era representada por um leão. Depois, o Império Medo-Persa era representado por um urso, e assim por diante. Então, as feras, os animais da terra, eram símbolos usados pelos profetas bíblicos para representar as nações que guerreiam, as nações guerreiras. Então, nós estamos vendo aqui, no quarto selo, um cenário de guerra, indiscutivelmente. Talvez você fale, puxa, mas eu bem queria conhecer a sequência dos selos, porque parece que chegamos assim de paraquedas, né, no quarto selo. Nós vamos tratar com um pouquinho mais de detalhes esse quarto selo, para a gente poder se contextualizar, tá? Contextualizar, e digo que vai ser possível nós entendermos que não estamos meramente pegando a esmo uma parte da profecia para encaixar no que interessa. Ok? Tudo tem uma lógica, tudo tem uma coerência. Agora, irmãos, sabe, eu avaliando o que está acontecendo nos jornais, eu somei com algumas notícias que já conhecia. Há alguns anos atrás, a Venezuela comprou 6 caças e provocou um desequilíbrio de forças militares na América do Sul. Isso na época de Hugo Chávez. Eu não sei quantos de vocês, na época, viram a reportagem. Ocorre que, mais recentemente, o Brasil, por contrapartida, investiu também e comprou caças suecos, não foi assim? E agora o Brasil vai fazer frente, certo? Então, e esses caças vão chegar próximo de 2020 aqui. Eles começam a chegar, se não me engano, entre 2018 e 2019. Os países estão se armando. E isso me fez lembrar o cenário anterior à Primeira Guerra Mundial. Sabe que a história conta, eu estou aqui com um livro de história chamado História Universal. Ela conta que antes da Primeira Guerra Mundial houve um período chamado de paz armada. Não houve uma guerra de grandes proporções, contudo, as nações se armaram até os dentes. Ora, se armaram até os dentes para quê? Coisa lógica, né? Muito lógica. E aqui ele conta algumas coisas, claro que ele discorre todo o cenário em vários capítulos, e nós não temos tempo aqui para ler 40, 50 páginas, mas eu quero ler um pequeno detalhe, que eu acho que vai nos ajudar a compreender a situação na época e trazer para os nossos dias. Aqui fala de uma aliança entre a França e a Rússia. Diz assim: desde 1875, França e Rússia se haviam unido em uma estreita aliança militar contra qualquer ameaça alemã, aliança que foi reforçada em 1894 com caráter secreto, estabelecendo a obrigação de acudir em ajuda de qualquer uma delas que fosse atacada. Esta nova aliança pareceu que ia equilibrar o prato da balança da paz, mas as diferenças continuaram e o resultado foi militarizar a Europa e pôr em pé de guerra a todos os recursos e homens aptos para isso. A história da época existia um grande império russo, dos czares russos, que se estendia pelo continente, ele descia até os limites da China, passava ali por Mongólia. Existia o grande império da Grã-Bretanha, que era um império eminentemente marítimo, e lembre-se, a Inglaterra também dominava a Índia. E existia também outros impérios menores, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, que na época era a Áustria unida com a Hungria, naquela região da Bulgária, e o Império Belga, que constituía-se na época da nação belga e o Congo belga, aqui na África. E haviam disputas territoriais, porque vários países queriam expandir-se. Entre eles também estava a França, que tomou parte da Indochina na Ásia, e a Alemanha, que na época veio até a África e colonizou o país que hoje é Namíbia, e no Oceano Índico colonizou o que é Tanzânia. E aí
estava já o cenário. Disputas na Ásia e na África. E essas disputas eram por quê? Ora, irmãos, as coisas caem de maduro, né? Pensem, aqueles países do velho mundo na Europa, eles tinham sugado quase tudo que eles podiam dentro do seu próprio território. E agora, para continuar mantendo o estilo de vida europeu, eles tinham que buscar recursos em outras partes do mundo, certo? O que fizeram no Brasil? Lembram da época do quinto, do ouro? Então, todo o ouro que fosse achado no Brasil, a quinta parte tinha que ser levado para Portugal, certo? Então, era assim que as nações europeias sustentavam o seu luxo. Só que tem uma coisa, sabe? A riqueza nunca basta, não é assim? Então ninguém nunca está satisfeito e cada um sempre quer mais e quer garantir o seu futuro. E para isso, como já não havia mais recursos suficientes no seu território, eles tinham que ampliar os seus territórios e os seus domínios sobre o mar e sobre terra. E aí entraram os conflitos de interesse envolvendo 3 regiões críticas: a África, a Ásia e a região da Macedônia, que chamavam na época a pólvora da Europa. Estavam alguns países ali onde está Sérvia, Bósnia-Herzegovina, etc. Que inclusive tem conflitos até hoje, né? Vimos a guerra da Bósnia e não faz muito tempo. Então, irmãos, o que acontecia? Obviamente, a África tinha ouro, né? Tinha outros minerais que interessavam, a Ásia também, a China também, e todos eles queriam explorar. E aí, essas alianças das quais o livro fala, por exemplo, França e Rússia, elas tinham muito a ver com os interesses de ambos, né? Por quê? Eles estavam vendo que a Alemanha, como economia, estava crescendo, ela estava querendo ampliar-se, né, e apoderar-se de recursos nesses continentes, e os países que chegaram primeiro se viram ameaçados. Então eles trataram de se unir para tentar impedir o avanço alemão. Isso foi que deu origem às uniões dos países que se consolidaram na Primeira Guerra Mundial. Então o que acontece? Na verdade, eles estavam ali esperando para cada um cuidar dos seus próprios interesses. Mas por que eles não se lançavam à guerra? Olha só que interessante, isso também é dito no livro. Porque a tecnologia estava rapidamente avançando, e com isso surgiram equipamentos de guerra muito potentes. Então eles verificaram que um cenário de guerra poderia rapidamente arruinar uma nação. Razão pela qual eles entenderam que era melhor tentar resolver os problemas pela diplomacia do que pela guerra. Vamos fazer um comparativo com agora. Irmãos, por que já não eclodiu uma terceira guerra mundial? Por medo, não é verdade? Todos sabem o que bombas atômicas podem fazer, não é verdade? E muitos países têm bombas atômicas, certo? E acredita-se que uma terceira guerra mundial, ela seria sim uma guerra nuclear. Então por isso, sabe, Deus tem pessoas que são iluminadas nas altas esferas, que elas preferem o caminho da diplomacia, justamente para evitar que ocorra, né, uma grande destruição no nosso planeta, que leve a resultados irreversíveis. E era exatamente semelhante a isso, eram os pensamentos daquela época. Só que chega um determinado momento em que o pequeno fio, né, que mantinha a paz, ele é rompido. E aí desencadeia-se. Bom, é claro que enquanto havia essa paz, as nações preocupadas com seus próprios interesses, elas trataram de se precaver. É tipo assim, eu não quero a guerra, mas eu também vou me prevenir, porque caso a guerra venha, eu não quero perder. E é por isso que eles começaram a se militarizar, quer dizer, comprar equipamento, comprar armas, etc, etc, etc. E é interessante, irmãos, porque esse cenário é muito semelhante ao que nós estamos vendo hoje. A luta hoje também é por recursos naturais. Vamos lá. Há 15 anos atrás, os Estados Unidos, 15 ou 25 já quase, né? Os Estados Unidos invadem pela primeira vez o Iraque. Com que razão eles foram invadir um país no meio do deserto? O que tem lá? Petróleo, certo? Agora, tem outros países que também se interessam pelo petróleo, não é verdade? Será que só os Estados Unidos se interessam por petróleo? Então, sabe, quando um país se apodera do petróleo, as outras potências ficam de olho, querendo também dizer, opa, dá meu espaço aí. E aí o que acontece? A Rússia tem o seu pezinho junto com o Irã. Por quê? Porque o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo.
E assim vai. Outro dia invadiram a Líbia. O que a Líbia tem? Petróleo. Deu um atentado na Nigéria agora durante a Copa. Esses atentados que surgem assim só para criar um motivo para entrar no país, né? O que a Nigéria tem? Petróleo. É um dos países mais ricos da África. Só perde para a África do Sul. Sabe? Então assim, a disputa pelos recursos naturais, ela continua entre as potências. Só que de forma velada. Quem interviu na Líbia? França, certo? Por que não foi os Estados Unidos? Quem sabe por que a França entendeu que, opa, aqui é meu. Quem coloca a mão nesse pote sou eu. E as outras nações? Será que todos vão ficar assim? Chupando o dedo, né? Como a gente fala? Não, irmãos. Cada um tem o seu interesse. E é justamente no conflito de interesses que a situação está se tornando cada vez mais perigosa. E todos estão se armando. Nós vemos o exemplo aqui da América do Sul. E eles estão se armando para quê? Para ficar com as armas ali paradinhas até vencer o período, né? Porque a arma tem período de validade, uma munição tem período. Então assim, se passou o período de validade, ela não presta para mais nada. Então vocês acham que todo mundo gastou dinheiro para não usar? Claro que não, né? Todos vão usar. E aí, irmãos, nós vamos ver deflagrado um conflito que está sendo seguro só pelas mãos de Deus faz tempo. Nós estamos nos aproximando da Terceira Guerra Mundial. E o quarto selo do Apocalipse nos fala justamente disso. Em outras ocasiões, aqui na igreja, nós já estivemos estudando sobre o terceiro selo. Acredito eu que estamos hoje no período do terceiro selo. E a razão para isso nós vamos encontrar lendo o terceiro selo. Abram comigo em Apocalipse 6, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, vamos agora avaliar com mais profundidade a fim de nós entendermos bem esses textos aqui. Abre-se o terceiro selo, aí ele diz que o terceiro animal falou com ele. Que animal é esse? Esse animal aparece em Apocalipse capítulo 4, verso 6. E havia diante do trono de Deus lá no céu, um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, ao redor e por dentro. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Animais que falam. Animal fala? Não. A revelação é simbólica, certo? Mas vamos lá. Seres que falam, revelados pela Bíblia. Só tem 2 classes de seres. Homens e anjos, certo? Aqui, são homens ou são anjos? Bom, diz a Bíblia que eles têm 6 asas. Homem não tem asas, tem que ser anjos. Então são 4 anjos. É interessante porque a estrutura do livro do Apocalipse, ela é fundada na obra dada por Deus a 4 anjos. 3 anjos encontram-se em Apocalipse 14. Eles pregam a mensagem dos 3 anjos, o evangelho eterno, aquele que vai a toda nação, tribo, língua e povo. E o 4º anjo está em Apocalipse 18. É o último anjo. Ele traz a última advertência à terra. E aí, em outra visão, João vê o livro que conta as cenas finais da história do nosso planeta. Esse livro tem vários selinhos. Então, para poder ler o livro, você tem que tirar o selo. E na medida que o selo é tirado e abre-se o livro, um desses anjos fala: vem ver.
Ora, irmãos, o que Deus está mostrando para nós? Ele está mostrando que cada selo revela o que acontece quando um desses anjos faz a sua missão, faz a sua obra. O primeiro selo é seguido do primeiro anjo do Apocalipse, que vai pregar, e o que o primeiro selo revela é o que acontece quando a mensagem do primeiro anjo do Apocalipse 14 é pregada. O segundo selo é o que acontece quando a mensagem do segundo anjo do Apocalipse é pregada. É por isso que o segundo anjo diz, vem e vê. É como se ele estivesse dizendo para João, vem ver o que vai acontecer agora. Eu vou falar lá na terra, você vai ver o que vai acontecer. Certo? Tem lógica, não é? Eu chego para uma pessoa, estou conversando com ela, e ela fala, não, agora eu tenho que trabalhar, vem aqui ver. Vem aqui ver o que eu vou fazer. Vem aqui ver o que vai acontecer. E aí o terceiro anjo, que é o nosso caso aqui, chegou a vez dele vir à terra, ele dar a sua mensagem, e então ele chama o profeta e chama a nós hoje dizendo, vem e vê. Vem ver o que vai acontecer quando a minha mensagem chegar. E aí ele vem ver. Quando o terceiro anjo chega, nós vemos um cavalo preto. Puxa, e o que eu estou vendo agora? Porque eu não estou entendendo. Ah, claro, a revelação é simbólica. O que o cavalo representa? A Bíblia vai explicar. Abramos a Bíblia em Isaías 63, versos 7 e 13. Primeiro verso 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante a tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Aí no verso 13, ele fala o que Deus fez pelo povo. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Aqui o profeta se refere à peregrinação do povo de Israel no deserto. E fala que Deus os guiou por aquele deserto. E diz que Deus os guiou semelhante ao cavaleiro guia o cavalo. E perdão, eu falei Deus, né? A Bíblia no verso 7 ela diz Senhor Jeová. Aqui não diz Deus Jeová, nem Senhor Deus. Esse aqui é Jesus. Quem foi o guia do povo de Israel no deserto foi Jesus. Jesus andava dentro da coluna de nuvem. E Jesus recebe o nome de Jeová porque ele recebe o nome do seu pai. Todo filho tem o nome do pai. Certo? Agora sim, vai ficando mais fácil de fechar o quebra-cabeça. Lá no terceiro selo, nós vemos um cavalo preto. E sobre ele um cavaleiro. Certo? Bom, a Bíblia diz que o cavalo representava o povo de Israel, enquanto o cavaleiro representava Jesus, que guiou o povo pelo deserto. Jesus guiou o povo como o cavaleiro guia o cavalo, certo? Pega pelo cabresto e vai dando a direção. Pela rédea ele vai orientando. Então, nós vemos agora o símbolo do Apocalipse explicado. Cavalo está representando o povo de Israel. A igreja de Deus da época representa a igreja de Deus da época de hoje. Agora esse cavalo não estava branco, ele estava preto. Irmãos, a natureza nos ensina o significado disso. Porque a luz, ela tem qual cor? Branca, certo? A luz é branca. Agora o negro, quando a gente estuda o negro, o que é a cor negra? A ausência de cor, a ausência de luz, certo? Então, enquanto o branco é luz, o negro é trevas, ausência de luz. Espiritualmente, o que o Senhor está querendo nos dizer? Abra em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando é que nós temos luz? Quando nós estamos demonstrando isso por boas obras. Então Jesus está em nós e as boas obras aparecem
Jesus é a luz. Isso significa que estar em trevas, estar negro, é quando nós estamos dando um mau testemunho. Quando as obras boas não aparecem na nossa vida. Quando Jesus não está nos nossos corações, certo? E o cavalo do terceiro selo, ele era preto. É diferente de estar vestido de preto. Alguém se veste de preto quando está de luto, certo? Mas o cavalo não estava vestido de preto, ele era preto. Isso quer dizer, ele não tinha luz. Está mostrando uma igreja que, embora ela diga, nós somos de Jesus, quem olha de fora e fala, de Jesus de que jeito? Parece mais do diabo. Com tudo o que faz. Irmãos, e não é o que dizem hoje dos cristãos? É ou não é? Vamos ser francos, irmãos. Vamos ser francos, honestos. Cansei de ver pessoas que falam, crente, racinha. Não fala assim? Racinha de gente, olha, racinha, viu? Vem com essa conversinha de Jesus aí, e na verdade o que eles fazem é absurdo. Pior do que os de fora, rapaz. Não é assim que eles falam? Agora, sabe, todas as igrejas estão nesta situação. Vamos ser francos e imparciais, tá? Aqui eu não estou falando para ofender ninguém, mas a verdade nua e crua tem que aparecer, certo? As igrejas evangélicas estão assim, estão. E a igreja católica também sempre esteve. Por quê? É um tal da pessoa que adultera, que rouba, que bebe. Aí ela vai para a igreja, na missa. Aí o padre quer construir a igreja, ele vai lá e monta um bingo. Para todo mundo fazer festa. Aí eles vão comer churrasco, qualquer coisa que faça mal, se tiver que tomar cerveja, não é problema, certo? Se estiver intoxicando o povo, não tem problema, desde que construa a igreja, está tudo certo. Aí o católico vem falar que o pastor crente é ladrão, porque ele pede a casa do fiel. Só que eu fui lá em Milão ver a catedral do Duomo, tá certo? Você vai lá em Milão, e aí eles montaram uma empresa para cuidar só de uma igreja, tá? E sabe quanto é que essa empresa precisa por ano só para cuidar dessa igreja? Mais de 500 milhões de euros. E aí, o Papa Bergoglio, Francisco, que se diz, eu vim de Francisco de Assis, que gostava dos pobres, vem dizer que ama o pobre. Então venda a igreja. Vende a igreja e dá para os pobres. Foi o que Jesus falou para o jovem rico, não foi? Falou assim, olha, quer me seguir? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. E você vai ter um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. E aí, irmão, sabe que não bastava isso. Eu me lembro que entrei lá naquela catedral e eu comecei a tirar foto, porque o que sobra lá é ouro, prata, vitral bonito. As melhores obras artísticas estão lá. E para completar o cenário, você entra lá embaixo, ok? Num local onde eles dizem assim, aqui você tem que pagar 2 euros para entrar. E aí quando você entra lá, eles falam, você vai ver o tesouro da Catedral do Duomo de Milão. Aí você começa a ver cetro de ouro, prata e pedras preciosas. De ouro do século tal. Mas esse daqui, uma estola feita com ouro, trabalhada com fios assim, etc. Para que tanta riqueza parada? Ainda cobrando para a pessoa ir lá só para olhar. Onde é que tem religião nisso aí, meu querido? Então, sabe, antes de encher a boca para falar do crente, olha para a tua igreja. Tá? Olha para a tua igreja. É o seguinte, Deus, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Ok? Pecado é pecado, meu amigo. Não importa se 68% da população concordam com você. Deus não concorda. E é suficiente, basta. Sabe? Quem continua nessa iniquidade não vai para o céu. Aí os outros vêm falar, não, eu não sou de nada disso, eu vou na doutrina. Você vai lá no espiritismo fazer trabalho para prejudicar os outros. É assim. Aí vai chamar o demônio tranca-rua, que é para prejudicar o cara, para você pegar o lugar dele na empresa. Isso aí é de Deus? Não é de Deus. E aí, sabe, por outras e por outras. Porque eu vou no Rosa Cruz. Vai fazer o que lá? Aquela religião egípcia, é? O que é que os egípcios faziam com os pobres? Será que eles ajudavam os pobres? Ou era a religião das castas, onde o faraó era considerado Deus, cheio de ouro, e o povo era miserável?
Que nem acontece hoje, nas monarquias. Ou então, não, porque eu sou muçulmano, porque Maomé, que não sei o quê. Eu vou falar uma coisa, meu querido. Eu ouço essas histórias aí, ó, que, porque falou contra o Maomé, foram matar e tal. Em nome de Jesus, ninguém vai me matar, não. Se Deus não quiser, tá? Agora, tem muito erro lá? Claro que tem. Essa loucura de querer matar quem não concorda com você, tá hiper errado isso aí. Jesus pregou o quê? O amor ao próximo. E se Maomé foi uma pessoa boa, com certeza deve ter pregado a mesma coisa, amor ao próximo. Não pode pregar violência. Hoje, o mundo religioso, não importa em qual vertente, ele está que nem um cavalo preto. Tá ou não tá? Tá, meus queridos, tá sim. Sabe, e alguém tem que falar essa verdade. Ou vocês acham que tudo vai ficar escondido até o fim dos tempos? Não, está revelado que todos os pecados ocultos vão ser desmascarados. E não vão ser só pela minha voz, não. Muita gente vai falar. Muita gente vai falar, porque Deus vai dar autoridade. E vocês vão ver que tem alguém que rege a terra. E você que falar, por isso que eu não vou em nenhuma igreja. Você não vai em nenhuma igreja? Então para de ganhar suborno. Para de subornar para ganhar concorrência. Para de mentir, insinuar. Você ganha a posição de quem não está lá com você. Ok? Para de fazer errado. Você diz que o crente é errado, você devia ser o crente. Se você não é melhor, então se humilha diante de Deus, porque tem um Deus que está vendo tudo. Sabe? Vamos parar. Porque aqui, no tempo do terceiro selo, Deus está olhando para a terra e está vendo um cavalo preto. É isso que ele está vendo. E aí ele diz aqui, ó, em Apocalipse capítulo 6. Uma medida de trigo por um dinheiro, verso 6. Para João isso era claro, porque João conhecia o valor da moeda da época, né? Então cada vez que a pessoa trabalhava, o salário de um dia era um denário. E a tradução mais correta para esta aqui, para esta expressão, não era dinheiro, era um denário. Então, o que está dizendo a Bíblia? Uma medida de trigo, que é o que você consegue comer em um dia, pelo trabalho do dia. Pessoas trabalhando só para comer. Queridos, e hoje está acontecendo o quê? Sabe, é revoltante ver o governo falando, estou dando Bolsa Família para 13 milhões de pessoas. Você, dirigente, sabe que isso é só instrumento de manipulação política. Eu sou apolítico, tá? Não defendo partido A, nem B, nem C. Não importa que partido estiver lá em cima. Bolsa Família é errado. O correto é dar emprego e pagar salário. Isso é correto. Porque a Bíblia diz, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. É assim. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. E quem não quer trabalhar, que não coma. Então dizer, o pobre é coitado. O coitado é aquele que quer trabalhar e não consegue um emprego e está buscando todo dia. Agora, aquele que está lá numa favela, sentado e falando, não vem ajuda de ninguém, e está lá sentado esperando que venha o Bolsa Família no fim do mês, porque se não vier ele vai quebrar a agência do banco, esse aí, segundo a Bíblia, não deve comer. Deus não fez com que uns trabalhassem para sustentar vagabundo. Sabe? Deus fez com que as pessoas vivessem de forma digna, correta, justa. Mas aqui estava dizendo que chegaria um tempo, e se não é agora, vai ser qual tempo então? Em que muitas pessoas trabalham só para comer. Também diz aqui, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Cevada era um grão mais barato que o trigo, só por isso que ela dava mais, né? Sabe, irmãos, salário quase de fome. Onde essa realidade existe? Existe no Brasil, existe no Nordeste, não é verdade? Nós estamos no Sul, o Sul é um pouquinho melhor, mas não está tão melhor assim não. Vai ali para Santa Catarina, no interior, e vai ver como é que o povo está vivendo. Hoje em dia os bancos lucram cada vez mais todo ano e diz que tem que cortar a despesa. Aí, né? As empresas estão assim, quer dizer, o banco cada vez lucra mais e o bancário cada vez recebe menos, certo? Então, sabe, irmãos? E você cada vez paga mais taxinha, porque para você receber tem que estar lá. Outro dia eu recebi uma correspondência, chega uma de sindicato por semana. Aí dizendo lá, agora obrigatório mais um desconto do empregado, de tanto. O empregado nem escolhe. Tem uma cúpula lá que está mandando o seguinte, desconta mais tanto na folha desse pessoal aí, né? Para a gente continuar fazendo greve.
Ô irmãos, se não fosse Deus ter prometido que vai intervir na terra, nós não teríamos esperança. Graças a Deus, Deus falou que vai acabar com isso aí. Amém. Em nome de Jesus. Sabe? Deus está vendo tudo o que está acontecendo e não está nada satisfeito. Nem um pouco satisfeito. E não porque Deus se ire que nem o homem e não goste das coisas. É porque Deus não gosta de injustiça. Deus não gosta de ver o fraco sendo oprimido pelo forte. O pobre oprimido pelo rico. O inferior sendo oprimido pelo superior em casta. E aí tem pessoas que estão nessa situação aqui, ó, tá? Em país cristão, em país pagão, em país ateu, em país de tudo que é religião. Então não adianta ninguém falar que está melhor que o outro. Está todo mundo assim. Você vê lá, o chinês, a maioria de chineses, tudo camponês, coitados. Trabalham para comer. A maioria dos russos vivem na miséria. A maioria dos africanos vivem na miséria. Tem miséria agora até nos Estados Unidos, tem miséria na França, cheio de mendigo lá. Sabe, irmãos? E eles ainda estão fazendo coisas para os países ricos acabarem com as suas classes médias, daí virar só um proletariado, semelhante àqueles camponeses da Idade Média. A classe média está para desaparecer, e a média alta também vai desaparecer. Escrevam o que eu estou dizendo. Só vão prosperar duas classes. A igreja oficial do governo, e vão prosperar os ricos que estiverem alinhados com o sistema. Só esses. Porque os outros vão ser vítimas de revoluções sociais, tipo a Revolução Francesa em cada lugar. Então, irmãos, nós estamos chegando num tempo terrível. O terceiro selo anuncia. Há 2000 anos atrás, Deus falou que tudo isso ia acontecer. Sabe, porque para Deus, para resumir toda a situação do mundo, Ele precisa de uma, duas palavras. Porque a palavra de Deus é rica. A palavra de Deus, ela é profunda. E num símbolo, Ele abrange tudo isso. O cavalo está em que cor? Preto! Mas Ele diz uma coisa no verso 6, para a gente ver que tem esperança. Não danifiques o azeite e o vinho. Deus disse que não vai ser danificado o azeite e o vinho. E é por isso que eu tenho a coragem de estar falando aqui. Porque essa coragem não é minha. Quem fala as coisas é porque Deus dá coragem. É o seguinte. O azeite, João olhava para aquilo, ele era judeu. E ele sabia que o azeite era símbolo do Espírito Santo de Deus, que repousa sobre quem quer. Então, sabe, o Espírito Santo, Deus ia fazer com que ninguém tirasse o Espírito Santo de um fiel. Ninguém tirasse. E se o Espírito Santo mandar falar, ele vai falar e acabou. E não vai ser cadeia que vai tirar ninguém, né? E nem tortura que vai calar a boca de ninguém. E se matar, vai aparecer outro que vai falar. Que nem na idade escura. Deus nunca ficou sem boca na terra. Nunca ficou sem testemunho. E aí, sabe, ele diz para não danificar o vinho. O vinho era o símbolo do suco de uva. Na verdade, ele era o suco de uva, perdão. Era o símbolo do sangue de Cristo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Isso nos dá dois sentidos. O primeiro sentido é que a mensagem de pregação do Evangelho, de pregação da graça e da misericórdia de Deus, ela não vai parar. Ela não vai ser impedida. Deus não vai deixar. Porque está escrito aqui, não danifiques o azeite e o vinho. Olha que nós falamos aqui de todas as oligarquias poderosas da terra. Pois Deus olha para eles e fala, são só gafanhoto. Não vão fazer nada se eu não deixar. Então, irmãos, não tenha medo. A gente não vive pelo medo. Porque quem está conosco é maior do que quem está com todos eles. Sabe? E nós vamos não para desafiar as pessoas. Nós vamos mostrando o que está errado, como Deus faz. Porque Deus não alicia a cabeça de quem está errado. Mas nós vamos mostrar a graça de Jesus. A graça do Senhor Deus falando, filho, eu só mostrei isso porque eu quero que você se arrependa. Quero que você mude de vida. Você seja diferente. E aí, nesse contexto, é que nós estamos nos aproximando da época do quarto selo. O quarto selo que fala da guerra. O quarto selo mostra a igreja em outro estado. E mostra que chegou o tempo da advertência final ao mundo. Porque o quarto selo, quando ele é aberto, aparece o quarto anjo, quarto animal, verso 7. Ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E aí o profeta olha e ele vê a igreja, porque ele vê um cavalo. Mas agora ela está em qual cor? Olha lá, verso 8. Verso 8. Olhei e eis um cavalo amarelo. Algumas versões dizem esverdeado. Quer dizer cor de defunto. Morreu. E aí mudou aquele
que está em cima da igreja. O cavaleiro. No terceiro selo, o cavaleiro era um que tinha uma balança na mão. Dá uma olhada no verso 5. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem, olhei, eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele tinha uma balança na mão. Na época do terceiro selo, que é a nossa, a época que a igreja está preta, a situação religiosa está preta. Então, é a época em que quem ainda está supervisionando as coisas da igreja é alguém que tem a capacidade de julgar. Ele tem uma balança romana. A balança romana é símbolo do direito até hoje, não é verdade? Pergunto a vocês, quem é o verdadeiro juiz da terra? Abram em João capítulo 5. Nós temos que ver o cavaleiro do terceiro selo para ver o cavaleiro do quarto. João capítulo 5, versos 26 e 27. Jesus diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Quem é que faz o julgamento? Jesus, o Filho do homem. Então lá no terceiro selo, ou seja, hoje, 2014, em que a situação da igreja está preta, mesmo assim Jesus está olhando para nós, está olhando para todo esse mundo religioso, e ele tem o quê? Uma balança na mão. Ele está julgando. Mas ele está julgando todo mundo? Tem gente que nem conhece a Bíblia. Claro que não. Jesus está julgando quem já conhece a Bíblia. Quem não conhece ainda vai ter chance. É justo, não é? Claro que é justo. Hoje ele está julgando quem conhece. Quem tem Bíblia católica, quem tem Bíblia evangélica. Esse aí, Jesus pode julgar. Certo? Porque a luz está ao alcance. Ele está julgando. E o que será que ele está concluindo, meus queridos? Ele está julgando as organizações religiosas. E o que é que ele está vendo nelas? Cada vez templos maiores, cada vez mais riqueza acumulada, não é verdade? Cada vez mais luxo para os que estão na ponta e cada vez menos pregação da verdadeira piedade. Cada vez vive-se menos o evangelho. Não estou falando do que você diz, não, tua doutrina, ó. Nem vou entrar nesse mérito. Mas eu vou dizer o seguinte, como se vive. E quando eu falo como se vive, não é dizer assim, não, olha, ele nem aceitou o carro presidencial que deram para ele andar. Não é esse tipo de coisa que Deus está falando. Ele está falando o seguinte, você já deu tudo teu. Você pegou e fez uma reforma na tua organização, já que você é líder. Cortou os luxos, cortou as regalias, tirou tudo, vendeu o ouro. Agora, não vem com essa história de, estou fazendo uma reforma lá na Cúria. E aquela igreja que eu visitei lá em Milão, como é que fica? Vai vender? E a Catedral de São Pedro? Como é que é? Vai fazer um leilão lá para levantar o dinheiro e ajudar? E o Templo de Salomão aqui no Brasil? Agora eu já falo com outra denominação. E as igrejas centrais? Aí eu falo com todas as denominações que eu vejo nas grandes cidades. Igreja com elevador, igreja cheia de luxo e tal. Deus pediu isso? Jesus está julgando. Jesus tem uma balança na mão. E ouça essa palavra de hoje como a voz de Jesus falando para você. Porque se você não ouvir hoje, vai chegar o dia do juízo final, em que você vai ter que ouvir do mesmo jeito, só que não vai ter mais esperança para você. Hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus dá oportunidade. Deus está tendo misericórdia. Ele quer perdoar. Não interessa o quanto você foi, sabe? Não interessa se você sabe que aqueles que são os teus associados vão te matar caso você retroceda. Retroceda. É melhor perder a vida na terra do que perder a vida eterna. Porque a Bíblia diz para a gente não temer aqueles que matam o corpo. Nós temos que ter medo de quem mata a alma. E aí nós passamos para o período do quarto selo. Olha, nós estamos no período do terceiro. As igrejas estão pretas. Só que vai chegar o período do quarto, quando daí vai estourar a guerra mundial. E aí as igrejas não vão estar pretas, elas já vão estar com outro cavaleiro sobre elas, com outro líder. Trocou quem guia. O guia era Jesus, ele fazia o juízo. Mas então Jesus viu que a igreja estava entregue a seus próprios ídolos. E ele teve que deixar as igrejas. As igrejas não quiseram converter-se das suas trevas, do seu negror. Não quiseram deixar de ser pretas. Não quiseram deixar a borracha divina apagar o preto para ficarem brancas de novo. E aí, Jesus teve que deixá-las na mão de outro líder. É o que aparece no quarto selo.
Verso 8. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Irmãos, um cavaleiro chamado de Morte, quem pode ser? O diabo. Ele que quer matar, roubar e destruir, não é assim? O inferno o seguia. Quem quer nos levar para o inferno? O diabo. Olha só, o diabo vai assumir o controle total das organizações religiosas. E ele vai conduzir as pessoas que estiverem ligadas a estas denominações para o inferno. Ah, esse pastor prega muito duro. Olha, se você pensar, é 1 minuto atrás. Porque agora não deve se pensar mais assim. Nós estamos querendo salvar você. Pensa, nós estamos aqui falando para evitar que você vá para o inferno. Então esta é a mensagem verdadeira, certo? A falsa pode te levar para qualquer lugar, para o inferno. Ele é para te tirar de lá. Aqui diz que Satanás vai tomar controle das igrejas. E daí, as igrejas, junto com Satanás, vão receber um poder, diz o verso aqui, ó. Foi-lhes dado, foi dado para o cavaleiro e para o cavalo. Foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. As coisas estão acontecendo. Enquanto isso, o país estava lá gritando: "Ê, dale Brasil!" Graças a Deus que tomou de 7-1, certo? Eu não vi o jogo, mas por um lado, graças a Deus, pelo menos a gente tem chance de despertar. Ver que a vida não é festa. A vida não é isso aí. Irmãos, aqui no país chegou o cúmulo. Eu conversava com uma pessoa que o marido transporta batatas, né? Diz que o mercado de batatas parou. As batatas começaram a apodrecer porque não se comprava mais. Aí eu pensei, uai, claro, né? Não vai comprar batata, está comprando a carne para o churrasco, para ver o jogo, comprando a cerveja, não é assim? Aí a batata fica de lado e apodrece. Apodreceram. Batatas apodrecendo no caminhão, não é porque não deu super colheita de batata, não foi nada disso. Porque o povo não comprou. As coisas precisam mudar. Para o bem da população brasileira, para o bem da população mundial, para o bem dos que se dizem crentes, para o bem dos que se professam católicos. Conversão é o que o mundo precisa. Conversão. Mudança de direção. Mudança de sentido. E urgente. É o 4º anjo quem mostra isso aqui. O 4º anjo dá a última mensagem. A mensagem que o anjo dá está escrita em Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Igreja cheia de dinheiro e abrigo de demônio. Aí vem a ideia: mas estão expulsando os demônios. De que jeito, irmãos? Numa catedral que está lá só para o orgulho do homem. O orgulho do homem está lá em cima. Vai ter poder para expulsar demônio de que jeito? Aquilo é fake. Mas o demônio saiu mesmo. Claro, o demônio está rindo da tua cara. Desculpa falar assim. Mas está rindo de vocês. Sabe por quê? Porque eles falam: vamos fazer um joguinho ali, ó, porque daí eu vou manter todo aquele povo dentro da igreja. Vai lá, você entra nele, depois eu uso o outro aqui, e aí você sai. Irmãos, espera alguns anos, nós chegamos no tempo da última pregação, aí você vai ver o que é a possessão demoníaca, e você vai ver se o demônio sai por conta de qualquer pastor que anda lá de terno Armani, abotoadura de ouro. Aí você vai ver o que é exorcismo de verdade, porque hoje a gente ainda não conhece. Aí a voz, no verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai dessas igrejas, meu povo. Vou ser sincero, eu não estou falando para você que não acredita, não. Para você que acredita, sai dela, povo meu. Deus está falando com você, no teu coração. Sai dela, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas.
As 7 pragas do Apocalipse vão cair por causa das igrejas. Verso 5. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Não é à toa que esse ministério nasceu em 2012, com o nome Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Deus tem um propósito. Ele quer que nós levemos a verdade nua e crua, mas que salva. O quarto anjo não vem alisar a cabeça de ninguém. O quarto anjo vem contar a realidade tal como ela é. Ele vem falar para as pessoas o estado em que elas realmente estão. Sabe, ele não vem receber as pessoas com diplomacia, com hipocrisia. Outro dia me disseram, olha, vai ter uma reunião em tal lugar, não sei o quê. Eu falei, época de eleição, o político está querendo é fazer amizade com o pastor. Estou fora! Aqui não. Nós não somos dessa terra. Nossa ligação está no céu. Se você quer ser salvo, com a nossa ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Deus está nos dando força e poder para isso. É por isso que esse ministério tem crescido. No passo de Deus, naquilo que Ele quer, não é no que nós queremos, certo? Mas Deus tem feito ele avançar e levar a mensagem. Querido, Deus, o último convite para nós. Um texto que me toca muito. O texto de Isaías. Talvez você tenha escutado isso e tenha pensado, puxa, estou mal mesmo, né? E, sabe, o propósito de Deus, em primeiro lugar, é jogar a nossa glória no pó mesmo. Para a gente parar de dizer, não, eu estou bem, eu faço bem para as pessoas, não faço mal para ninguém, ajudo os pobres. Não, não está bem. Mas quando você reconhece que precisa de ajuda, a mão já está estendida. Deus está estendendo, por meio de Jesus, a mão até você, para que você possa se erguer. E ele diz em Isaías o seguinte, que se apodere da minha força e faça paz comigo. Você não está em paz com Deus? Alguma coisa na vida precisa ser acertada. Pois que se apodere da força de Deus, que está sendo oferecida agora. Se apodere da força de Deus e faça paz com Ele. Deus está para te ajudar. Deus é o teu amigo. Deus é o amigo e companheiro de todas as horas. Mas principalmente daqueles que reconhecem a necessidade de ajuda. É assim que deve ser a nossa relação com o Senhor, me ajude. E aí vocês vão conhecer a Deus. Quem hoje gostaria de dizer a Deus, Senhor, eu sim, quero me apoderar da tua força e fazer paz contigo. Amém. Glória a Deus, que assim seja nas nossas vidas, que assim seja na tua vida, de você que nos assiste. Senhor nosso Deus, reconhecendo a tua grandeza, a tua soberania, nós nos ajoelhamos diante de ti. Queremos pedir o perdão, Senhor, dos nossos pecados. É verdade que todos nós temos coisas a serem corrigidas nas nossas vidas, e é por essa razão, ó Deus, que queremos nos achegar a Ti de forma humilde. E reconhecendo, Senhor, que precisamos de ajuda. Nos ajude, ó Deus. Ajude-nos para que nós possamos ser moralmente fortes. Para que nós possamos andar em harmonia com os princípios da Tua Palavra. Que nós andemos em obediência ao Senhor. E, Senhor, nós queremos também Te agradecer pela Tua misericórdia. Porque, se bem é certo que o Senhor nos aponta os nossos pecados, o Senhor também mostra que está com a mão estendida para cada um de nós. Ó Deus, nós queremos nos apoderar da Tua força, a fim de fazermos paz contigo. Dá-nos a Tua força neste momento, ó Deus. Dá a força também a cada um dos que nos assiste, que está espalhado em toda a face da terra. Senhor, não importa a situação familiar, a situação do seu país, que a Tua força se manifeste, ó Deus, para que estes indivíduos também obtenham vitórias. Pois o Senhor disse na Tua palavra que terá um grupo de escolhidos provenientes de toda a nação, tribo, língua e povo. Todo aquele que aceitar o convite da Tua graça. Então, ó Deus,
Que o Senhor fale forte ao coração das pessoas agora. E que elas tomem a decisão importante. E não só isso, ó Deus. Que seja uma decisão duradoura. E possam perseverar no teu caminho até o final. Amém. Se vierem a cair, que elas possam sempre lembrar que o Senhor continua estendendo a mão e dizendo que se apodere da minha força e faça paz comigo. Amém. Senhor, que assim seja. É o que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.